vereadores. Vamos dar início à ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rafael da Hípica. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Cris Pneus. Vereador Rogério Mecânico. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Galego da Padaria. Presente. Da funilaria, desculpa. Vereador William Mendes. Presente. Já aproveitando o momento, antes de iniciar aqui a ordem do dia, eu gostaria de deixar registrado que hoje é aniversário da nossa vice-presidente da Câmara Municipal de Mairinque e agora assumindo aqui a secretaria, vereadora Rose do Cris. Então, parabéns pelo seu aniversário. Como presidente e vereador, eu fico lisonjeado de tê-la aqui como vereadora, acredito todos os vereadores daqui também, e é uma honra, né, poder estar hoje, assumir essa mesa diretora com a senhora aqui ao nosso lado. Então, parabéns pelo seu aniversário e parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo. Obrigada, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para mim fazer uma correção da minha fala, na realidade, eu acho que existe a CCR Sorocabana, que a minha assessoria mandou aqui agora. Exatamente. Okay? Obrigado, só isso. Era justamente isso que eu estava tentando alertar o senhor. Mas, muito obrigado, muito obrigado. Peço à senhora secretária que dê sequência na ordem do dia. 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura, 15 de abril. Projeto de lei número 20, em discussão, primeira discussão, projeto de lei número 23/2025. Assunto: dispõe sobre autorização para autorizações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Autor: prefeito. Questão de ordem, presidente. Em discussão, o projeto 23/2025. Questão de ordem atendida, vereadora. Vereador, presidente, senhores vereadores, esse projeto fala de uma emenda que está chegando no município, que está no município para recapeamento, porém há um parecer contrário do nosso Departamento de Assuntos Jurídicos e Orçamentário, Estatístico Orçamentário, e eu gostaria de pedir o adiamento para que também a Comissão de Orçamento e Finanças pudesse avaliar, analisar cada um desses pareceres e também exarar o nosso. Se todos concordarem, eu gostaria de adiamento por uma sessão. Questão de ordem. Pode ser lido o parecer? Por favor. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer. Parecer ao projeto de lei número 23/2025. Dispõe sobre autorização para alterações dos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. O presente projeto de lei pretende incluir uma nova ação nas leis orçamentárias através de crédito adicional especial no valor de R$200 mil para recapeamento da rua Ana Nery, localizada no Jardim Vitória, Jardim Cruzeiro, Gleba A. Leciona Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, que o orçamento, durante a sua execução, pode ser alterado por diversos motivos, destacando, dentre eles, as variações de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro. As incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais e as omissões na lei de orçamento, além de fatos imprevisíveis e urgentes que ocorrem durante o exercício e que independem da vontade do administrador. A abertura de créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, além de ser precedida de exposição justificativa. Considere-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais
1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes do excesso de arrecadação. 3. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. E 4. Do produto de operações de crédito autorizado em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. De fato, o artigo 41 da Lei 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para todos os entes políticos da Federação, contempla 3 espécies de créditos adicionais para socorrer o orçamento em execução, a saber, créditos suplementares, destinado a reforço de dotação orçamentária, créditos especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e créditos extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ou seja, o crédito adicional especial é destinado às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na lei orçamentária. O crédito especial cria novo item de despesa para atender a um objeto não previsto no orçamento. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para acorrer despesa e será procedida de exposição justificativa. Promove, assim, uma alteração no que fora planejado e discutido nas audiências públicas, onde foram expostos o que se pretendia realizar no ano seguinte à sua elaboração. Contudo, em obediência às normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, Estatuto da Cidade e na Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É um verdadeiro código de conduta para os administradores públicos, que passaram a obedecer normas e limites para administrar as finanças, prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade. Para a elaboração das peças orçamentárias, é obrigatório apresentar comprovação, como condição obrigatória para a aprovação na Câmara Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei 10.257 de 2001 e do 48 do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, a realização de audiências públicas como abaixo transcritos. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação na Câmara Municipal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. A transparência será assegurada também mediante redação dada pela Lei Complementar número 156 de 2016. Incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, incluído pela Lei Complementar número 131 de 2009. De fato, o Estado democrático de direito relaciona-se intimamente com o processo administrativo, que lhe serve de instrumento para maior controle da atividade da administração pública, bem assim para viabilizar a participação popular da expedição do referido ato, de sorte que o princípio democrático consegue se consumar através do controle da participação, os quais constituem as mais relevantes finalidades do processo administrativo. A audiência pública pode-se considerar como sendo uma atividade para averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, bem como obter maior publicidade e participação das pessoas, no caso, cidadãos,
que serão diretamente ou através de entidades representativas no processo de tomada de decisão e nos termos do artigo 1º da Constituição Federal, é a democratização e legitimação das decisões públicas. Diante disso, é obrigatória a participação popular na elaboração das políticas públicas dos municípios. Ora, se para formulação das políticas públicas a participação da sociedade é condição para deliberação pelo Legislativo, a sua alteração deve seguir o mesmo procedimento. Várias são as formas de interpretação, mas o principal é o atingimento da essência na norma expedida pelo Legislativo. A interpretação gramatical é o método mais pobre de interpretação. No entanto, todos os demais métodos de interpretação passam por ele, sendo buscado na literalidade do texto normativo, a significação da norma com a sua simples leitura. Em verdade, a interpretação gramatical tem na análise léxica apenas um instrumento para mostrar e demonstrar o problema, não para resolvê-lo. A letra da norma, assim, é apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica. A interpretação lógica pretende retirar o sentido da norma, utilizando-se de silogismo concatenados para se chegar a uma conclusão, e com isso tem-se a redução à precisão matemática, utilizando-se de lógica formal. A lógica é composta de 3 proposições. A primeira chama-se premissa maior, a intermediária chama-se premissa menor, a terceira chama-se conclusão. Pela interpretação lógica, tem-se a certeza da necessidade da realização de audiências públicas para as alterações das peças orçamentárias, pois estas são formadas com a participação da população. É ilógico quando se quer dar à população a participação na elaboração das políticas públicas. Pelo método axiológico, bem como o fundamento a apreensão dos valores consagrados pela norma jurídica nos princípios trazidos pelas normas constitucionais, de tal forma que venha a prevalecer o valor de patamar superior. Como constante no artigo 1º da Constituição Federal, o poder político é legitimado pelo povo, o que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nesse sentido, todos os cidadãos têm igual valor para influenciar seus governantes. E a lei é suprema, e ninguém está acima ou abaixo da ordem jurídica. No artigo 1º da Constituição, tem-se a consagração dos princípios materiais e estruturantes que constituem diretrizes fundamentais para toda a ordem constitucional. E a consagração dos princípios materiais e estruturantes que constituem diretrizes fundamentais para toda a ordem constitucional. Na busca de maior efetividade no afastamento da tendência humana ao autoritarismo, a concentração de poder exalta e obriga que o exercício da cidadania decorrerá diretamente do princípio do Estado democrático de direito, consistindo na participação política do indivíduo nos negócios do Estado. Neste sentido aplicável é o princípio de que acessórios sectur. Não consigo falar essa palavra que eu não estou enxergando, presidente. Ou seja, o acessório segue o principal, uma vez este é o que existe por si e aquele cuja existência depende deste. O acessório segue a condição jurídica do principal e nos termos do artigo 92 do Código Civil. As audiências públicas devem ser realizadas, tornando-se assim uma obrigação de fazer e, portanto, as alterações nas peças orçamentárias devem passar pelo mesmo procedimento de sua elaboração. Se isso não bastasse, o administrador público, uma vez eleito, tem a obrigação de dar aos cidadãos, pois por eles é que foram dados poderes para administrar todas as informações sobre seus atos. O termo mandato carrega em sua essência transferir poderes a alguém, mandatário, para a realização de negócios em nome ou para, em nome e por conta desta, praticar atos ou administrar interesses de outra pessoa, mandante, e aquele
tem a obrigação de prestar contas de suas decisões e atos. De fato, por ter um mandato, a obrigação é dar contas de sua gerência ao mandante, o cidadão, transferindo-lhe as vantagens do mandato, ou seja, devolução em obras ou serviços públicos. Ao pensar de forma diferente, é possibilitar a manipulação pelo mandatário, onde mostra algo durante a elaboração das peças orçamentárias e, posteriormente, as modifica, sem qualquer satisfação aos cidadãos que participaram da discussão nas audiências públicas ou outro meio de interação com a população. Isso seria um engodo e contraria o princípio da boa-fé objetiva e traindo a confiança dos mandantes, pois as normas que obrigam a transparência e participação da população na elaboração das políticas públicas são redundantes, diante da obrigação de prestar informações sem qualquer restrição, pois cabe ao mandatário prestar contas ao mandante. É de ressaltar que até o ano de 2024, as alterações legislativas foram objetos de audiências públicas, obedecendo ao princípio da transparência, da participação popular na alteração das políticas públicas. Deve ser acompanhado da demonstração da existência dos recursos a serem remanejados ou, se obtidos pelo possível excesso de arrecadação, de cálculos que apresentem essa informação, planilhas ou outro documento. Diante de tudo que foi exposto, tem-se o presente projeto, não é acompanhado de comprovação da realização de audiência pública, onde tenha sido discutido a alteração nas peças orçamentárias. Traz a demonstração de existência de recursos, afirmados ser de transferência governamental, contrariando as normas legislativas mencionadas. É o que temos. Mairink, 14 de abril de 2025, Jomar Luiz Bellini, consultor orçamentário e estatístico. Parecer ao projeto de lei número 23/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e abertura de crédito adicional especial. Pretende a administração municipal a abertura de crédito adicional especial para recapeamento asfáltico da rua Ana Neri, no Jardim Cruzeiro. É o relatório. Ratifica o parecer exarado nos projetos de lei número 18/2025 e 20/25, acompanhando o entendimento do consultor orçamentário no sentido de que a realização de audiência pública para a reabertura de crédito especial é uma medida recomendável e juridicamente necessária. Sendo assim, sugiro que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que comprove a realização de reuniões e ou audiências públicas para posterior deliberação, o que não foi identificado nos presentes autos sob pena de ilegalidade. É o parecer. Mairink, 14 de abril de 2025, Graziele Rafaela Fandi Borges, procuradora jurídica. Questão de ordem, presidente. Dando mais uma atenção a esses pareceres, eu penso que nós precisamos de um adiamento dessa discussão e votação por 2 sessões, haja vista que não foi constatado a realização realmente das audiências públicas. Se todos concordarem, eu acho que, até para garantir segurança jurídica na nossa votação, eu peço o adiamento por 2 sessões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Túlio Camargo. Eu conversei já com o presidente da Comissão de Finanças, ele pretende fazer antes essa audiência, então eu entendo que uma sessão é o suficiente. Haja vista que são 2 projetos muito importantes. Um é recapeamento e o outro é aquisição de kit escolar. Não vou entrar no mérito jurídico, dá para discutir também, porque particularmente eu entendo desnecessário, respeito o parecer do colega Jomar, da colega Grazi, mas nós já discutimos, foi deliberado, o prefeito está só... Questão de ordem, senhor presidente. Está em Estou discussão. discutindo o mérito. Então, senhor presidente, uma sessão. Só uma questão de ordem.
estava em discussão por uma sessão e o Ed Carlos pediu questão de ordem e pediu a leitura do parecer. Então, nós já estávamos em discussão o pedido de adiamento por uma sessão a pedido da vereadora Rose do Cris. O Ed Carlos pediu questão de ordem e pediu a leitura do parecer. Então, nós voltamos para a discussão do pedido de adiamento por uma sessão. Posso colocar em discussão? Em discussão... Pode sim. Pode ir. Em votação? Então, em votação, pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei 23/2025. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários... Questão de ordem, presidente. Voto nominal. Peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Pode, no meio da votação? Vereadora Rose do Cris, aprovo. Vereador Cris Pneus. Vereador Rogério Mecânico. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. É por uma ascensão, correto? Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Galego da Funilaria. Aprovo. Vereador William Mendes. Aprovo. Projeto de lei número 23/2025 está adiado por uma sessão por 11 votos a 1. Justificativa, presidente. Justificativa de voto, vereador Ed Na Carlos da verdade, eu Padaria. pedi para ler esse parecer, eu achei esse parecer tão enorme, só para dizer que precisa da audiência pública, né? Eu também penso igual ao Túlio, acho que não precisa fazer audiência pública, principalmente nesses projetos de mais relevância, que é para dar 10 votos. muitos pais me cobrando do material escolar, né? Que temos aqui um valor de 380.700 para isso aí. Um projeto, vai ser mais um adiado, não tem problema. Sugerimos até que o Executivo faça as audiências públicas para poder não estar retirando o projeto, atrasando, né, os recapes, como ali do Cruzeiro, que é uma via que necessita demais, está muito deteriorada. E com isso já vai atrasar aí de 20 a 30 dias, mais ou menos. É só, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereadora Rose do Cris. Entendo que é norma constitucional e essa Casa de Lei é regida pela Constituição. Então, tudo que pede e carece de necessidade de audiência pública, eu sou favorável. Até porque durante todo o mandato passado, eu pude constatar, junto com o senhor, inclusive, senhor vereador Ed Carlos, as audiências públicas, no qual nós acompanhamos na Prefeitura, foram realizadas aqui na Câmara Municipal. Então, eu sou amplamente favorável a todo e qualquer projeto, sim, que vá beneficiar a população, mas desde que siga o rito regimental e constitucional a que se pede. Presidente, é isso. Obrigada, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador André da Terraplanagem. Respeito a opinião dos colegas, mas enquanto eu estiver nessa casa, se descer 50 projetos para pavimentação e alguém pediu adiamento para ter audiência, eu vou rejeitar todos, porque quem que não quer que arrume a rua? Então, a gente já vai perder mais um tempo, após que essa rua está totalmente deteriorada, então, mais uma semana é muito tempo. Aí, depois, até ter a licitação, mais um tempo ainda. Então, acho que quanto mais a gente adiantar aqui, a população agradece. E quem que vai vir aqui na audiência aqui que vai ser contra uma pavimentação? Acho que ninguém. Então, eu acho que desnecessária essa audiência. Encerro aqui, presidente. Desde já, respeitando a opinião aí de cada um dos colegas. Senhor presidente, questão de ordem. Só para dizer que... desculpa. Vou fazer a justificativa porque que adiei por uma Justificativa semana. de voto? Porque Justificativa de voto, vereador. É justamente por causa que um pedido da vereadora
Mas, particularmente, eu entendo que é uma emenda de um deputado. R$200 mil é uma verba estadual que está vindo. E até me preocupa, porque são prazos também, podemos perder verbas como essa. Eu entendo, e a nossa lei é bem clara, que quando se elabora PPA, o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e a LOA, que já foi feito, já houve debate, já houve discussão, o vereador André, inclusive, era o presidente da Comissão de Finanças, pode dizer melhor do que eu, já foi tudo debatido. O prefeito, isso aqui é uma questão mais fiscal, ele está apenas normalizando a situação. Então, a gente respeita, acredito que o vereador vai fazer, então, essa audiência, que seja feita até em 2 sessões, porque realmente nós temos prazos. E a questão o que o povo está pedindo é a recuperação das nossas ruas, como esse kit escolar, nós já vamos votar agora. Eu até entendo, não vou entrar no assunto, porque é uma segunda discussão, mas eu acho que nós temos que acelerar esses processos, que é muito importante para a nossa população. Mas respeita a posição de cada colega. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, só para informar a população, e aí, como presidente, eu zelo pelo rito, eu quero tranquilizar a população. Esse projeto, ele será aprovado em 2 sessões. Então, não há problema algum, eu me comprometo aqui, né, agora que já foi adiado por uma sessão, de convocar uma extraordinária na semana que vem, e a gente delibera esse projeto, né, e aprova em primeira sessão, ou rejeita, de acordo com os senhores, né, e já convoca uma extraordinária para aprovar em segunda discussão. E aí não trará prejuízo ao certame licitatório e aplicação, né, do recap asfáltico na rua tão desejada. Então, como presidente, eu garanto aos senhores e me comprometo a agilizar o rito para não trazer nenhum tipo de prejuízo e atender o que foi aprovado nessa casa, que é o adiamento. Tá bom? Encerro aqui minha fala. E Justificativa de voto, senhor presidente. justificativa de voto, vereador Alexandre Peixinho. Eu entendo os vereadores Carlos, vereador Túlio, na preocupação, mas essa preocupação também tem que ter a prefeitura em fazer as audiências e mandar o projeto correto. Aí acaba o problema. É só eles se anteciparem lá, não tem problema nenhum. Vai tramitando a elaboração do projeto, faz audiência e manda para cá com a audiência pública. Eu não vejo. E o vereador Ed Carlos disse que é tão grande, eu não sei nem qual foi a palavra que ele usou ali, tão enorme, parece, o parecer. Se, às vezes, numa linha só, não explica nada, em 4 folhas explica tudo e ninguém entende nada, ou, às vezes, faz de conta que não entende para provar, às vezes, até é coisa inconstitucional, existe uma Constituição inteira, não sei lá quantas páginas deve ter a Constituição, e tem gente que lê e vota contra, né? Agora, fazendo parte desde o dia 4 da Comissão de Justiça e Redação, eu gostaria até que o presidente convocasse a gente para participar também e fazer um parecer, já que o senhor particularmente acha que... para que a gente faça um parecer. Vamos estudar para ver se é obrigatório ou não e vamos fazer o parecer. Também da Comissão de Justiça e Redação. Né? Porque a gente fala tanto aqui que parece, não parece. Então, assim, vamos colocar no papel e assinar. É mais fácil. Porque daí a gente não fica nem juridicamente, nem particularmente discutindo. A gente faz, assina, e depois está assinado, acabou o problema. Quem assinou tem que responsabilizar pelo que foi assinado. Não interessa se é uma linha, se é 10 folhas, se é 5 folhas. Com muito respeito, li o parecer, entendo que está correto o parecer. Se isso aqui, você lê todas essas folhas, e achar que isso aqui é tão enorme, que não precisa ser considerado, não sei para que fazer lei. Se a gente faz lei e acha que é tão enorme, não precisa aqui, como o que vier para essa casa, eu vou votar contrário ao projeto. Não. Se tem uma regra, eu sou ex-prefeito, eu sei o que eu fui penalizado por os erros de não cumprir a lei. Nunca neguei. Então, eu acredito que, assim, existe regra, pode ser alterada para melhorar, para agilizar? Vamos alterar. A Constituição permite? Permite. Então, vamos alterar e vamos tirar. A Constituição não permite? Vamos seguir a regra. É simples. Não interessa se é uma linha, uma folha, sem folha. Nós temos que cumprir a lei. É isso. Fica aqui a minha justificativa.
Muito obrigado pela atenção, senhor presidente, e plateia que nos assiste. Projeto de lei número 24/2025, autor prefeito, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Rose. Também é outro projeto que tem o parecer contrário, que pede, que anuncia, né, a falta de audiências públicas, e é um projeto que mexe diretamente na estrutura orçamentária, uma vez que faz o remanejamento dentre as dotações da pasta da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu gostaria de pedir adiamento por uma sessão, já que nós vamos ter audiência a pedido do próprio presidente, né, que o senhor provocou a nossa comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do presidente Rafael da Ípica, nós estaremos realizando as audiências aqui da Câmara, deixando claro que é da Câmara, presidente, não é da Prefeitura, para discutir esses projetos. Então, eu peço o adiamento dessa discussão por uma sessão. Em discussão, pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei 24/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passo agora em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei 24/2025. Senhor presidente, só gostaria de... Justificativa de voto, vereador Túlio Camargo. Favoravelmente, até porque é possível fazer essa audiência, né, já deliberando sobre 2 projetos, mas eu compartilho com o vereador Ed Carlos, realmente um belíssimo parecer, mas o final é que manda, que pedindo só audiência. O resto, ninguém falou de inconstitucionalidade, legalidade, tanto que o jurídico financeiro não mencionaram nada sobre isso. Inconstitucionalidade, legalidade, antirregimentalidade, é apenas a questão da audiência pública que é discutível. Pretendo até, com a nossa comissão, até com o próprio Peixinho e com o Cris, que agora também faz parte, né? Já fazia parte, agora o Peixinho, a gente analisar essa questão da necessidade ou não dessas audiências públicas para suplementação de verba. Só isso. Então, a minha colocação é, eu votei com tranquilidade por uma sessão, porque vejo que, como são 2, não é? Então, não vai prejudicar em nada se Vossa Excelência, de repente, fizer a extraordinária. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Eu só gostaria de pedir uma questão de ordem antes. Sim. Justamente, vereador, né? Então, eu, como presidente da casa hoje, respeitando as repartições aqui internas, respeitando a nossa procuradoria, o consultor orçamentário, eu acho muito importante o posicionamento de Vossa Excelência, como presidente. Então, justamente, se é discutível a necessidade de audiência pública, se é discutível, nós precisamos aqui internamente entrar num consenso, né, para que ou a prefeitura faça ou, de fato, não seja questionado a necessidade. Questão de ordem também, senhor presidente. Eu entendo que a prefeitura, então, se ela nos manda esses projetos, ela também deve fundamentar por que não fez Exatamente. a audiência pública. Se ela entende que também não há necessidade, mas que venha fundamentado os projetos. Obrigado. Por isso que é importante este debate. Então, se é discutível, nós temos que pôr ponto na discussão. Então, é obrigatório? Faça. Não é obrigatório? Então, não faça e a gente entra num consenso. Não, é isso aí. E sobre trazer prejuízo à aprovação desses 2 projetos, é um compromisso desse presidente. Como o André muito bem falou, nós temos uma preocupação aqui a respeito da pavimentação, também temos uma grande preocupação a respeito do kit escolares, né, que o prefeito já vem atendendo, né, logo no início do mandato, assumindo o mandato com dificuldade. Então, eu tenho essa preocupação e, sim, seguindo o rito, nós vamos fazer as extraordinárias para deliberar o projeto e, assim, a população não será prejudicada. Tá bom? Encerro aqui minha fala e justificativa do voto, vereador Alexandre Peixinho. Ouvi atentamente a colocação de Vossa Excelência numa questão de ordem, e também o Túlio na justificativa de voto, o vereador Túlio na justificativa de voto, mas, assim, o parecer está dizendo que está faltando coisa.
Então, teoricamente, ele pode estar antirregimental para o recebimento, que, teoricamente, não foi feito. E eu só passei a integrar a Comissão de Justiça e Legislação através de uma ação no dia 4 de 2025. E a gente vai começar a realmente otimizar o trabalho dessa casa, porque se entender que não é necessário, e talvez falte uma lei municipal, alguma coisa, a gente vai fazer, a Comissão de Justiça e Legislação propõe o projeto, a gente aprova e passa para frente. O que ficou para trás vai fazer o quê? Mas o que vai para frente a gente faz correto. Então, é esse o intuito, não é aqui de atacar ninguém, nada. Então, assim, o parecer, eu li atentamente, ele orienta que está faltando peça. Ele nem falou que lá não fez, ele falou que não está anexado. Então, não dá para falar. Agora, se não está anexado e não foi feito, aí a gente precisa entender, porque eu acho que poderia perguntar amanhã para o secretário da pasta, se foi feito ou não. Se não foi feito, teoricamente, é inconstitucional. Então, ele não colocou, porque ele primeiro se tentou falar, vê se foi feito. Se não foi feito, pode ser que esteja inconstitucional. Tá? Então, é isso que a Comissão de Justiça não pode se atentar, e amanhã correr atrás disso. A gente pode se antecipar, quiser se reunir amanhã, a gente se reúne amanhã, o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ele põe no papel e assina. Aí, pronto. Aí, vamos discutir. Como também eu tenho o direito de, se for uma coisa inconstitucional que a comissão decidir, eu posso fazer o voto em separado. Então, a gente vai fazer o que tem que ser feito para que a gente ande dentro da lei. Porque fala-se muito, no passado, blá, blá, blá. Mas, assim, daqui para frente, vamos ver, corrigir os erros que foram feitos. Está aqui nós para corrigir. Revogar a lei, alterar a lei, modificar a lei, atualizar a lei. É isso que nós temos que fazer aqui. É para isso que eu vim aqui para cá. É para isso que eu saí de prefeito, não fui candidato em 2020 e vim para essa casa. Porque tem muita coisa que precisa ser feita para ajudar o prefeito a fazer o serviço dele. É isso que nós temos que fazer. Não tem que ficar aqui atacando pedra, nada. É isso que... E agora, quero poder somar na Comissão de Justiça e Redação. É por isso que eu estou aqui. Graças a Deus, por 1/10 de voto, eu estou aqui. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença dos senhores vereadores e vereadora, público presente, amigos internautas. Uma ótima semana santa a cada um dos senhores e senhoras e uma feliz Páscoa. Uma boa noite.